Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Beleza? Bom, vou falar hoje um pouquinho sobre como fazer provas do CESP, Sebrasp. Só rapidinho, eu vou me referir daqui pra frente ao CESP, Sebrasp, atual Sebrasp, como CESP, tá? Porque é costume já e todo mundo já sabe. E é mais fácil pra mim falar CESP, mais curto. Fazendo uma pequena introdução aí, pessoal. Eu sempre gostei muito das provas do CESP, porque o CESP privilegia quem estuda e privilegia quem é inteligente na hora de fazer a prova, quem pensa na hora de fazer a prova, não sai resolvendo que nem maluco as questões, né? Sempre gostei muito. Dentre outras aprovações, eu já fui aprovado e nomeado para 4 concursos do CESP, inclusive um primeiro lugar na ABIN, um quinto lugar na Polícia da Câmara, o TST e o meu atual cargo de analista legislativo da Câmara dos Deputados. Então gosto bastante e acho que a minha estratégia é bastante eficiente. Então vou passar um pouquinho dela aqui para vocês da melhor maneira que eu conseguir, beleza? Vamos lá. Seguinte, pessoal, você tem de levar para sua prova 2 premissas. A primeira é qual o fator de correção da sua prova. Uma errada anula uma certa, 2 erradas anulam uma certa. Você vai precisar fazer essa conta na hora da sua prova. Então você vai ter de saber. Vamos imaginar, se for uma errada numa certa, imaginando que a sua prova hipoteticamente tenha 10 questões, se você marcou 5 questões corretas e 5 questões erradas, a sua nota não vai ser 5. No CESP a sua nota vai ser 0. 5 questões corretas, 5 questões erradas, 5 erradas vão negativar você em 5 pontos. Então vai ser 0. Se de outro lado o seu fator de correção forem 2 erradas para anular uma certa, isso quer dizer que cada questão que você marcar errada vai te negativar em meio ponto. Portanto, na mesma hipótese, se você tiver uma prova com 10 questões, marcar 5 corretas e 5 incorretas, você vai ter menos 2,5. Logo, a sua pontuação total não vai ser 5, vai ser 2,5. 5 questões corretas, 5 incorretas com fator de correção 2 para 1, vai te dar menos 2,5, então você vai ter 2,5. Isso que você tem que levar para a sua prova, é a primeira coisa. Segunda coisa, você tem de saber mais ou menos qual é a nota de corte desse seu concurso. Se o CESP já fez um outro concurso idêntico, é muito fácil. Basicamente você olha o concurso anterior, analisa ali mais ou menos o edital, se for muito parecido, enfim, tiver algumas matérias um pouco diferentes, você vai saber mais ou menos a nota de corte pelo número de vagas e tal. Isso é importante você saber. Vocês vão entender mais pra frente por quê. Feito isso, você sabendo qual o fator de correção, sabendo fazer a conta e sabendo qual a nota de corte mais ou menos, você vai para sua prova. E você vai para sua prova com a seguinte estratégia. Você vai pensar em 3 tipos de questões na sua prova. 1. Sei de cara. Li a questão, respondi de cara, sei de cara, tenho certeza. Ou 99,999% de certeza. Número 2. Estou na dúvida. Não sei. Talvez eu saiba, talvez não. Estou na dúvida. Essa é a questão número 2. E número 3. Não faço a menor ideia dessa questão aqui. Primeira coisa, sentei, recebi o caderno de prova, foi me autorizado a começar a fazer a prova. Primeiro, se você tiver prova discursiva, né, também no mesmo dia, no mesmo horário, você vai direto abrir sua prova, olhar qual é o tema da discursiva ou das discursivas e já anotar tópicos no rascunho sobre o que você vai falar, se já veio alguma coisa na sua cabeça. Por que isso? Porque várias vezes o CESP faz provas contextualizadas. Então, às vezes, aquele tema que ele está te cobrando ali na discursiva, ele vai vir falando dele durante a prova inteira. Logo, você vai conseguir se lembrar de mais coisas. Então, abri a prova, vi a discursiva, anotei tópicos, beleza. Com os 3 tipos de questões em mente, sei, não, talvez não saiba, estou na dúvida e não faça a menor ideia, vamos para a prova, na ordem correta. Essa sua primeira resolução, você só vai marcar as questões que você sabe com certeza. Se você fez uma prova de 120 itens e você sabe já, porque você já foi para a prova com essa informação, que a nota de corte da sua prova vai ser 60%, você sabe que você tem que fazer 72 itens, pelo menos. Bota aí uma margenzinha de erro para cima.
mas você sabe que pelo menos você tem de fazer 72 itens. Beleza, você respondeu a primeira vez a sua prova, só marcando as questões que você tem certeza. Essa primeira resolução é muito rápida, vocês vão ver, façam o teste nos simulados. Essa primeira resolução é muito rápida, só com as questões que você já sabe. É porque você leu, pum, já sei, li, pum, já sei. Ah, vi uma questão lá de raciocínio lógico, matemática, que vai demorar muito para responder, pula ela, bota ela como item 2 ali, como se fosse uma questão 2 e pula. Essa primeira resolução tem que ser voando, rapidão, só as questões que você já sabe. Beleza, você terminou essa sua primeira resolução, anota mais alguns tópicos ali da discursiva, se alguma coisa mais te veio à mente, e conta quantas questões você respondeu. Se nessa sua primeira resolução você já respondeu 100 questões, sinceramente, a depender do concurso, na maioria dos concursos, não responde mais nada. Não responde mais nada. No máximo, você passa pelas questões número 2. Porque conforme você foi passando, você passou, viu uma questão que eu estou na dúvida, anotei 2 do lado dela. Vi uma questão que vai demorar muito para resolver, anotei 2 do lado dela. Vi uma questão que eu não sei, não faço a menor ideia, nem me lembro, anotei 3 do lado dela. Então você resolveu a primeira vez a prova, fez ali 100 questões com 100% de certeza praticamente, você tá com boi na sombra, né? Beleza. Seguinte, se não for o caso, se você não tem essas 100 questões, aí você vai para as questões número 2. Você vai para as questões número 2 como? Sabendo quantas questões você vai ter de marcar. Se você tinha de fazer 60%, 72 pontos líquidos nessa prova, e você já só marcou, por exemplo, 65 questões, você sabe que aí com uma margenzinha de erro você tem que marcar pelo menos mais 10, mais 12 questões. Aí você vai para as números 2. E como você vai fazer essas número 2? Você vai tentar pensar um pouquinho mais sobre elas e responder raciocinando sobre elas. Se você não conseguir chegar à resposta, sejam nas questões que forem mais demoradas, sejam nas questões em que de fato você ficou na dúvida, aí você vai fazer a estatística. Digamos que você tenha lá 15 questões de português. Você marcou 10 questões com certeza, e essas 10 questões você marcou como corretas, você vai marcar as outras 5 como incorretas. Entendeu? Faz por blocos. 10 questões de português. Marquei 10 questões como corretas. Com certeza absoluta, porque eram questões do tipo 1 que você marcou. Sobraram 5 questões do tipo 2, você está na dúvida, marca como incorreta. Marca como incorreta, né? Fica atento àquelas expressõezinhas do CESP de nunca, sempre, toda vez. Geralmente são incorretas. Fica atento, geralmente são incorretas. E faz essa estatística por bloco. O CESP, ele tenta mais ou menos fazer uma prova com itens certos e errados de forma equilibrada. Isso não é verdadeiro 100% do tempo, mas é na maioria das vezes. E se você estudou e se você marcou a maioria das questões como número 1, para você vai ser muito fácil completar o seu cartão de resposta usando essa estatística. Entendeu? Por bloco. 10 questões de português, marquei lá 6 certas, porque eu tinha certeza delas. Você com certa segurança vai poder marcar 4 como incorretas. Normalmente é assim. Mais uma vez você vai ter de fazer a conta. Marquei questões número 1, marquei questões número 2 e fiz a conta. Preciso de 60% na prova. Não deu, não consegui chegar ainda a 72 questões. Fiz apenas 70 questões. Aí você vai ter de ir para o chute na número 3. Não tem jeito, porque você sabe que com 70 questões você não está competitivo ainda. Então pronto, você vai desse mesmo jeito. O seu chute é por bloco na estatística novamente. De novo, constitucional, por exemplo, 12 questões de constitucional. Já marquei certo, já marquei 8 questões como certas, sobraram 4. Vou marcar como 4 questões erradas. Esse é o último recurso que você tem. As questões de número 3, o chute no CESP, ele é muito penalizado. Então você só vai marcar como o último recurso. Por isso, você tem de ser inteligente ao fazer uma prova do CESP e tem de fazer a conta. Não tem para onde fugir. Resolvidas as questões, você vai passar para o seu cartão de resposta. Como? Pega um pedacinho de uma folha, geralmente da folha de rosto, e faz como se fosse uma régua, para você não errar na hora da marcação. Dica: se você errou, você tem certeza que errou na hora da marcação, uma questão que você acertaria,
anula essa questão. Marca as duas bolinhas para você anular essa questão. Na maioria das provas, se você marcar as duas questões, essa questão é anulada. É melhor do que você perder um ponto, então você anula. Mais uma dica: terminado isso, terminou seu cartão de resposta, você vai para o texto definitivo da sua redação. A essa altura, você já anotou vários tópicos, o seu subconsciente já foi trabalhando ali, então você sabe exatamente o que você vai escrever. Fez o texto definitivo, terminou, respeita a margem, faz pelo menos uns 3 ou 4 parágrafos ali, naquele sisteminha de introdução, desenvolvimento e conclusão. E do que o CESP gosta? O CESP gosta muito mais de conteúdo do que de fato da sua forma na redação. Então, tenta botar o máximo de conteúdo que você conseguir nessa sua redação. O máximo de conteúdo. E pronto, resolveu, terminou a sua prova. Um abraço.